Gente, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar com você um conhecimento bem legal sobre este livro aqui, O Poder do Agora. O Poder do Agora, ele é bem enigmático e ele é tão simples que as nossas crenças limitantes, né, no outro vídeo que tem aqui no canal, que eu falo como entrar em fluxo com o universo, eu falo um pouco mais sobre as crenças, né, essas crenças limitantes que a gente traz desde lá da nossa infância, né? E o Poder do Agora, que é esse livro aqui do Eckhart Tolle, tá? Esse livro aqui ele fala como a gente deve ficar no momento presente, no momento do agora, porque é só no agora que a gente cocria uma nova realidade. É só no agora que a gente tem uma nova perspectiva de uma nova vida que a gente queira viver, do novo sonho, do novo desejo, né? Então ele relata aqui nesse livro, é um livro que ele responde várias perguntas de algumas pessoas, tá? Então depois eu vou ler uma pergunta aqui para esclarecer um pouquinho melhor para você. Então, entendendo o poder do agora. Então eu fiz aqui esse pequeno exemplo aqui para mim poder ir falando e explicando um pouco mais para você compreender o que é o agora, né? O agora na lei da atração ele é muito importante, não só na lei da atração, né, mas em todas as leis universais que regem o nosso mundo físico, para a gente compreender como a gente cria a nossa realidade, como a gente intenciona a nossa realidade, né? Então esse conhecimento aqui ele é muito importante. Então só existe agora, só existe o momento presente. O passado está aqui, né? O passado já passou, ele está lá atrás, né? Lá atrás, anos atrás, muito tempo lá atrás. Então ele não tem mais o poder de influenciar o nosso presente, né? E o nosso futuro, por isso que quem fica concentrado muito no passado, né, tem depressão, porque fica naquele passado pensando, ah, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, né? E fica ali naquele looping, né? Naquele loop de repetição e não consegue sair desse loop de repetição. Então tem o pensamento, volta para aquele mesmo pensamento e volta, e pode tomar N remédios que muitas vezes não adianta, né? Pode até amenizar um pouco o problema, mas ele não adianta por quê? Porque a pessoa não tem entendimento maior do porquê que aquilo está acontecendo. E é muito importante a gente entender o porquê das coisas acontecerem na nossa vida, o porquê que eu penso assim, porquê que eu sinto assim, porquê que eu ajo de determinada forma. O autoconhecimento é a chave, é o segredo de uma vida maravilhosa. Então, quanto mais a gente entender sobre isso, melhor fica. Eu falo isso porque eu já tive depressão, eu sei muito bem o que é. Eu fiquei 3 anos com depressão, né? E quando a gente tem depressão, a gente pensa em coisas horríveis, até mesmo em tirar a própria vida, tirar a vida de quem a gente ama, porque a gente acredita que a gente está nesse mundo só para sofrer, né? E que tudo é uma injustiça. E não é bem assim que acontece, né? Porque a gente deixa se levar por esses pensamentos negativos e cada pensamento vai gerando uma emoção cada vez mais negativa, deixando a gente nesse looping. Por isso que é importante a gente estar no agora, tá no momento agora, no momento presente, certo? E o futuro, né? Quem sente muita ansiedade, está sempre preocupado com lá, né? Sempre preocupado com lá, o que vai acontecer lá, ano que vem, mês que vem. A gente nunca está centrado no agora. Então esse futuro é que causa ansiedade. Causa ansiedade, e dá ansiedade, dá aquele escalafrio, né? Tem gente que até morde a boca de tanta ansiedade pensando como é que vai ser quando chegar lá. E aquele lá pode ser que nunca aconteça. Então é bem importante a gente compreender esse conceito para a gente ver que essa contextualização, né, de tempo é imaginário, é só na nossa cabeça que ocorre. Na verdade, ele não é um tempo vivido, né? Ele é um tempo imaginado. E imaginado de uma determinada forma que causa ou depressão ou ansiedade demais,
né? Então eu vou ler aqui para você um trecho do livro do Eckhart Tolle, que ele fala que a pergunta, né, que fizeram para ele é assim: consigo ver a importância suprema do agora, mas não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. A pessoa não concorda com isso, né? Porque ela não entendeu o conceito. Aí eu vou ler o que ele explicou, certo? Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a intenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas dos problemas criados pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há tempo em que a nossa vida não é este momento, não é verdade? Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental, se olharmos para suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, de forma de ideologias, como o comunismo, o nacional-socialismo ou qualquer nacionalismo ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro. Quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação e etc., será alcançada. Muitas vezes, os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim. A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres, como sexo, comida, bebida, drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ao invés disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê sentido à sua vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente, que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. Então perceba, né, que todas as batalhas que muitas vezes a gente acredita que tem são apenas mentais, são apenas emoções que a gente começa a gerar a partir dos pensamentos que a gente tem. Ou
né, relacionados com um passado que já passou, que não tem mais como influenciar o nosso agora. E num futuro, que provavelmente nunca acontecerá. Então a gente fica ansiando tanto por aquele outro momento, né? Ai, eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Em vez de eu apreciar o que eu tenho agora, por exemplo, eu estou falando com vocês, estou gravando esse vídeo, né? Em vez de eu apreciar esse momento, me concentrar no que eu preciso falar, no que eu posso esclarecer cada vez mais as dúvidas para você, eu ficar pensando, ai, não, porque semana que vem eu vou lá em tal lugar, eu vou pegar tal via, eu vou para tal lugar, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou vestir tal roupa. E se esse evento é cancelado? Então a gente fica ali ansioso por aquilo tudo, né? E que provavelmente nunca aconteça. Isso me fez lembrar de um caso bem interessante há uns anos atrás. Né? Meus filhos eram pequenos e nós tínhamos um Fusca branco. Eu lembro assim como, né, se fosse hoje. E naquela época eu não entendia nada desses conceitos, né? O poder do agora, lei da atração, nada disso, né? A gente vivia naquela expectativa de chegar um feriado, um fim de semana para se divertir. Então eu lembro que era bem interessante que eu adotei uma cachorrinha, a Bebel, aquela que aparece em alguns vídeos quando eu gravo na rua, ela tá deitadinha ali. E eu sempre incentivei muitos meus filhos a gostar de animais, né? Porque quando a criança ela tem contato com animais, ela se torna uma pessoa mais adulta, mais consciente, né? Mais amorosa. Então eu sempre deixei eles ter os seus animaizinhos de estimação. Então o meu filho tinha um cachorrinho, a minha menina uma cadelinha e eu a minha Bebel. E aí a gente tava tão ansioso para ir para Santo Antônio, né, que é onde a minha avó tinha a casa. E nos fundos dessa casa, que é bem no interior, passa o Rio dos Sinos. E nós queríamos muito ir para tomar banho de rio, e imaginava, né? Fizemos aquele filme na nossa cabeça. Não, porque a gente vai chegar lá, vai fazer fogueira, depois vai tomar banho de rio, depois pode pescar, depois pode caminhar, depois pode caminhar no escuro, né? Que a gente fazia tocha com querosene, passear com as lanternas, enfim, aquela coisa que gente de cidade adora quando vai para o interior, né? E aí eu lembro que a gente pegou e foi. Só que aquele Fuca, cara do céu, aquele Fuca era gigante. O meu marido era muito bom também de organizar espaços dentro do Fuca, né? Porque ia cachorro, tinha que ir roupa de cama, tinha que ir alguns utensílios de cozinha, tinha que TV, videogame do meu filho que eles gostavam de jogar. E N coisas, né? Imagina, um Fuca pequeno e cabia tudo. Sorte que eles eram menores, né? Eles eram pequenos, daí eles podiam ir sentados em cima das roupas de cama e aquela coisa e tudo e tal. E aí a gente foi, chegamos lá, era escuro, né? Já era mais de 10 horas da noite. E foi uma coisa muito louca, porque a gente não tinha, assim, levado nada pronto para comer. É bem programa de índio mesmo, né? Decidimos, imaginamos aquela situação maravilhosa e fomos. Chegamos lá, não tinha mais gás no fogão, né? Porque a casa era usada pelos meus tios, primos, né? E aí alguém ali não pôde trocar, esqueceu, sei lá. E aí foram fazer fogo na rua, né? Porque a casa era pequena, ou tinha o fogão a gás, ou fazia fogo na rua, né? A churrasqueira também na rua, tudo na rua. E aí chegamos lá, tinha chovido. E o rio, quando não chove, ele é clarinho, limpinho, maravilhoso, pode tomar banho e tudo, né? E a gente chegou lá, tinha chovido, a água tava barrenta, não dava para tomar banho de jeito nenhum, porque eles eram pequenos e a água tava muito alta. Os galhos, as folhas, tudo que a gente usava para fazer fogo, tava tudo molhado. E ele começou a tentar fazer fogo. E não conseguia, não conseguia, não conseguia. Daqui a pouco eu olhei para aquilo tudo e disse: quer saber? Nem tira as coisas do carro, vamos para casa de novo. Porque não vai rolar esse fim de semana aí, não tá legal. A gente imaginou um monte de coisa que não tá acontecendo, então vamos para casa. Isso é bem típico, né? Esse exemplo que eu dei para você agora é bem típico para você compreender
que só existe o agora, né? A gente se programa para ir, né, num determinado local, mas a gente não fica assim, como é que eu vou te dizer? Claro, a gente sempre imagina o melhor, né? Mas a gente se mantém centrado no agora, a gente não tem ansiedade, né? A gente fica pensando, nossa, vai ser bom, vai ser legal, claro, sempre pensamento positivo. Mas fica no momento presente, né? Com aquela imagem mental do momento agora, centrado no agora, né? É um conceito um pouco difícil de entender, por isso que eu aconselho você a ler esse livro, se você ainda não leu, porque é um conceito tão óbvio que a nossa mente ela fica tentando buscar imagens mentais, informações para mostrar para a gente que isso não é tão fácil assim. Principalmente se a gente tem alguma crença armazenada a respeito de que nada é fácil, né? Como eu tinha essa crença, né, de que nada é fácil, porque eu sempre ouvia meu pai dizer, ah, a vida é difícil, minha mãe também, tudo é muito difícil, tudo é muito difícil, tudo é muito difícil, e a gente vai repetindo isso e vai acreditando que isso é uma verdade, então tudo que a gente vai fazer é muito difícil quando a gente tem essa crença limitante, a gente tem que modificar isso até para entender os livros que a gente lê, né, entender melhor, a gente começa, ai, tudo é muito fácil, eu entendo com facilidade, vai modificando essa crença. Então o poder do agora é isso, é ficar no seu momento presente. A gente se organiza sim para sair, para passear, para, né, tem pensamentos bons, positivos a respeito do passeio, a respeito do lugar para onde a gente vai. Só que a gente não fica ansioso querendo controlar a situação. Entende? É uma coisa assim de deixar mais fluir, sabe? Ah, eu vou lá, vai ser legal, vou tomar banho de rio, vou fazer tal coisa. Ai, vai ser tão bom tomar chimarrão embaixo daquelas árvores, aquele frescor, né, do mato, aquele vento gostoso. Intenciona coisas boas, mas não fica ansioso querendo controlar tudo. Ah, será que vai dar? Será que se eu acender o fogo, o palito vai quebrar? O fósforo vai acender? Né? Quando a gente quer sair, quando a gente se prepara para sair, a gente quer controlar tudo, né? Até se o palito de fósforo, se uma caixa de palito de fósforo vai chegar ou não vai, né? E a gente tem que aprender a libertar isso, viver no agora. Não, seja, o que acontecer vai ser o melhor que tiver que acontecer para esse momento. E aí a gente vai, aproveita o momento, né? Aprecia o que está experienciando, sente o vento no rosto, o sol bater, agradece por aquele momento, pelas pessoas que estão com você, mas não fica ansioso. E também, quando chegar lá, não fica pensando em casa, ah, eu tenho que ir para casa porque eu tenho que fazer isso e não sei o quê. Então eu acredito que essa seja uma dica assim, ó, super importante, porque é só no agora que você cocria a sua realidade. Não é lá no passado desastroso, né? Que muitos de nós, quando chega no autoconhecimento, é porque a gente quer entender o porquê de tanta merda na nossa vida. E geralmente é porque a gente fica pensando demais no passado, né? Por que aquele relacionamento não deu certo? Por que meu filho agiu assim? Por que a minha filha agiu assado? Por que eu agi assim com a minha mãe? Por que o meu pai agiu assim comigo? Então a gente fica muito tempo preso no passado. E é isso que não deixa a gente caminhar para frente, né? E quando a gente liberta, solta esse passado e vive a experiência, né? E para de se ansiar com o futuro, a gente vive a experiência, a gente consegue viver essa experiência aqui. Consegue estar em fluxo com o universo, né? Entende que são tudo experiências que a gente está passando, que a gente está aprendendo, né? E vive a experiência. Então eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo ajude você de alguma forma a entender esse maravilhoso poder do agora. Espero também, super indico esse livro para você entender melhor sobre isso, porque está no agora é tudo que existe. E me dê o seu like, né? Seu joinha, que isso é muito importante para ajudar na divulgação dos vídeos, me ajudar aqui no canal a crescer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de lei da atração, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, já se inscreve aqui no canal e vai ali na notificação, né, onde tem o sininho ali,
clica ali para ele ficar assim, ó. Aí você vai receber as notificações assim que eu subir outro vídeo, tá bom? Espero então do fundo do meu coração que você tenha gostado. Beijos de luz. Tchau!